dia a todas e todos. Hoje vocês vão ouvir uma palestra de alguém que usa tecnologia para transformar pensamento em voz. Cada palavra que vocês vão ouvir aqui foi escrita com os olhos e será falada com a ajuda da tecnologia. E talvez isso seja a melhor forma de começar uma conversa sobre comunicação. Eu me chamo Elaine Luzia, sou mulher com deficiência adquirida desde 2014 e, principalmente, alguém que acredita no poder da educação, da ciência e da tecnologia, capaz de transformar situações e proporcionar acesso a todas as pessoas. Durante anos, muitas pessoas olharam para mim e presumiram incapacidade. Não porque eu não pensasse, mas porque eu não falava. Hoje eu quero fazer uma pergunta simples. Quantas inteligências estão em silêncio? Não por falta de capacidade, mas porque ainda subestimamos o poder transformador da comunicação. Eu sou médica, sou farmacêutica, sou mulher com deficiência, sou tetraparética e afásica em decorrência de um AVC isquêmico que sofri aos 25 anos. E a única coisa que aquele AVC não atingiu foi a minha capacidade de pensar. Mas afinal, o que é afasia? Afasia é um distúrbio de linguagem causado por uma lesão no cérebro. A pessoa continua pensando normalmente, mas pode ter dificuldade para falar, compreender, ler ou escrever. No meu caso, o AVC me deixou tetraparética. Eu perdi completamente, ou seja, a inteligência permanece. Mas o caminho entre o pensamento e as palavras fica comprometido. A causa mais comum da afasia é o acidente vascular cerebral, o AVC. Estima-se que entre 30% e 40% das pessoas que sofrem um AVC desenvolvem algum grau de afasia. E, no mundo, cerca de 70% a 90% dos casos de afasia, existe um dado que sempre me impressiona. Apesar de afetar milhões de pessoas no mundo, menos de 20% da população sabe o que é afasia. Ou seja, a maioria das pessoas nunca ouviu falar da condição que pode tirar de alguém a capacidade de se comunicar. Isso significa que muitas pessoas não estão apenas vivendo com dificuldade de linguagem. Elas estão vivendo com uma deficiência que a sociedade muitas vezes sequer reconhece. E quando uma condição não é reconhecida, as pessoas que vivem com ela também deixam de ser reconhecidas. Elas se tornam invisíveis. A afasia não é rara. O que é raro é a consciência global sobre ela. E foi exatamente nesse lugar que eu me encontrei. Existe outro impacto da afasia que quase nunca aparece nas estatísticas médicas. O impacto emocional. Estudos mostram que até 60% das pessoas com afasia desenvolvem depressão após o AVC. Não necessariamente por causa da lesão neurológica em si, mas pela falta de comunicação. Porque quando a comunicação desaparece, a vida social também começa a desaparecer. As conversas diminuem, os convites param, as decisões passam a ser tomadas sem você, a participação desaparece e o silêncio deixa de ser apenas neurológico, ele passa a ser social. Quando alguém perde a comunicação, não perde apenas palavras. Muitas vezes perde também o lugar no mundo. Estima-se que até 2% da população mundial poderia se beneficiar da comunicação aumentativa e alternativa, a CAA. 2% pode parecer pouco, mas estamos falando de algo entre 80 e 160 milhões de pessoas. Milhões de pessoas com ideias, com opiniões, com perguntas. E quando a comunicação acontece, essas ideias deixam de ficar presas dentro da mente. Elas passam a participar do mundo.
Agora eu volto à pergunta que abriu esta conversa. Quantas inteligências estão em silêncio? Quantas ideias ainda estão esperando uma forma de serem ouvidas? Eu componho uma família de 7 filhos com pais de origem muito humilde. Passei minha infância e parte da adolescência em Diamante do Oeste, uma cidade de apenas 5.000 habitantes no interior do Paraná. Estudei na única escola do município e, sabedora que pela educação eu poderia ter meu lugar no mundo, aos 17 anos decidi cursar farmácia e consegui uma vaga na Universidade Estadual do Oeste do Paraná, UniOeste, em Cascavel. Encerrada a graduação e já formada em farmácia, eu carregava dentro de mim um sonho ainda maior: cursar medicina. Um sonho que, para muitos, poderia parecer distante demais. Afinal, todos sabem que a medicina é um curso altamente concorrido e de custo elevado. Além disso, medicina é uma profissão que demanda total entrega e responsabilidade, pois lidamos com a saúde e a vida das pessoas. Mas o sonho, quando verdadeiro, pede coragem, e eu decidi acreditar. Para isso, busquei o apoio da minha família, porque mesmo disputando uma vaga em universidade pública, eu sabia que precisaria me dedicar em tempo integral. Trabalhar e estudar, naquela intensidade, não seria possível. Foi nesse momento que compreendi. Sonhar grande exige também abrir mão, confiar e construir redes de apoio. E assim ocorreu. Eu venci todas as dificuldades e aos 23 anos fui aprovada no vestibular da UniOeste, a mesma universidade onde me formei em farmácia. O apoio e incentivo da minha família foram essenciais para mais essa conquista. Como o arqueiro prudente que, vendo que seu objetivo está longe demais e conhecendo o próprio arco, mira bem mais alto do que o alvo. Não para alcançar com sua flecha tal altura, mas para poder, com isso, alcançar seu objetivo. Esta é uma citação do grande Nicolau Maquiavel, no livro O Príncipe. E desse ensinamento eu digo a vocês: mirem alto. O trabalho que terão para idealizar algo pequeno será o mesmo para desejar algo grandioso. Assim eu fiz. Mirei alto, em busca de realizar o sonho de ser médica e poder ajudar as pessoas nas suas mais pontuais fragilidades. Para mim, uma estudante com toda a vida escolar em escola pública, era grande demais pensar em fazer faculdade de medicina. Na realidade que eu vivia, minha cidade, com seus 5.000 habitantes, ainda não existia ninguém que até então tivera a audácia de acreditar que se tornaria médica se formando em universidade pública. A dificuldade em passar num vestibular era algo praticamente impossível. Já aos 25 anos, eu considerava viver a plenitude dos meus sonhos. Era uma moça comum, jovem farmacêutica e universitária de medicina, solteira, adorava correr, malhar, não bebia ou fumava e era super saudável. E, em 2014, tudo mudou. Eu já estava concluindo o terceiro ano do curso, cheia de planos e expectativas para o futuro, quando, em uma madrugada, acordei com náusea e uma terrível dor de cabeça. Ao me levantar, perdi a força muscular e caí. Literalmente, da noite para o dia, eu ainda não sabia, mas estava sofrendo um AVC. Eu morava sozinha, em uma kitnet, em condomínio, para estudantes. Então, ali, passei mais de 15 horas caída, pedindo por socorro. Eu permanecia o tempo todo consciente,
mas ninguém atendia ao meu chamado. E também não sabia, mas eu já havia perdido a voz. Eu sofri um AVC isquêmico que transformou minha vida em segundos. Eu, que sempre fui estudante da rede pública, universitária de farmácia e depois de medicina, sem renda própria, me vi tetraparética, sem fala, sem movimentos, completamente consciente, mas presa dentro de mim e agora, totalmente dependente. Passei por uma traqueostomia para conseguir respirar. Usei sonda gástrica para me alimentar. Fiquei 30 dias internada na unidade de terapia intensiva, a UTI, e enfrentei anos de reabilitação intensiva. Eu vivi a síndrome do encarceramento. Quando a pessoa pensa, sente e entende tudo, mas quase não consegue expressar nada. No meu caso, eu só tinha o movimento dos olhos, como defende Viktor Frankl no livro Em Busca de Sentido. Quando não somos mais capazes de mudar uma situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos. Mas eu nunca aceitei que isso fosse o meu fim. Eu sempre acreditei na ideia de que uma vida só termina quando perde o sentido. E eu ainda tinha muitos sentidos para viver. A limitação física pode ser um fato, mas a limitação mental, quando deixamos que nossas próprias crenças se tornem barreiras, é a verdadeira prisão. É também aí que reside nosso maior poder, escolher como reagimos, reinterpretamos e nos reconstruímos diante do inevitável. Eu pensava com clareza, mas não podia sustentar uma conversa verbal. Assim, de um dia para o outro, eu deixei de ser vista como futura promissora médica e passei a ser vista como alguém limitada. Nada havia mudado na minha capacidade de raciocinar, minha consciência e inteligência estavam intactos. Mas, sem fala, o mundo recalculou o meu valor. Mas foi ainda na UTI que algo começou a mudar. Foi ali que eu fui apresentada a um recurso simples de comunicação aumentativa e alternativa. Uma prancha alfabética. Uma tecnologia de baixo custo, mas com um poder extraordinário. Foi ali que a transformação começou. Para expressar minhas ideias e pensamentos, eu reaprendi a me comunicar. Eu precisava que alguém soletrasse o alfabeto diversas vezes, até que eu pudesse formar cada palavra, cada frase, letra por letra. Assim, eu fui reconstruindo minha interação com o mundo. Tudo com o piscar dos olhos. Foi nesse ponto que a comunicação aumentativa e alternativa, CAA, passou a ser parte indispensável na minha vida. A CAA é reconhecida internacionalmente como recurso legítimo de acesso à linguagem pela American Speech Language Hearing Association. Quando eu descobri que podia usar apenas meus olhos para me comunicar, tudo mudou. Primeiro, com o próprio alfabeto disposto em prancha de comunicação. Depois, com tecnologia assistiva. O colibri é um mouse de cabeça, que me devolveu algo muito importante: autonomia. Com ele pude voltar a explorar o mundo digital, estudar e até rolar a página de um livro. Ele representa para mim o equivalente a ter minhas mãos de volta. Assim como muitos de vocês, eu pude novamente mexer no celular de forma independente. Mas a tecnologia não parou por aí. Em 2023 conheci o Conversia, que transformou mais que uma área da minha vida. Após 9 anos de silêncio, eu finalmente pude reouvir a minha própria voz. Ela remove barreiras, devolve oportunidade de comunicação, letra por letra,
Eu reconstruí minha presença acadêmica. Voltei à universidade. Concluí medicina. Fiz especialização. Prestei concursos. Hoje, atuo como perita médica federal. A comunicação alternativa fez externar a inteligência aprisionada pela afasia. Se tem algo que a minha história me ensinou, é que nem tudo a gente pode mudar. Mas existe algo que sempre permanece nas nossas mãos, o significado que a gente escolhe dar. E quando isso muda, a vida inteira pode mudar junto. Existem hoje recursos de comunicação aumentativa e alternativa de alta tecnologia. Sistemas digitais, rastreamento ocular, inteligência artificial. Mas também existem recursos simples, de baixa tecnologia, como a prancha alfabética que eu usei e, pela praticidade, ainda é um dos principais métodos de comunicação. E então surge uma pergunta importante. Quantos estudantes abandonam a escola por falta de um recurso de comunicação? Quantos adultos são considerados incapazes de decidir sobre a própria vida? Quantos talentos permanecem invisíveis? Porque a sociedade ainda mede competência pelo som da voz. Quando a comunicação chegou, eu não ganhei só uma voz. Eu recuperei o mundo. Recuperei o direito de opinar, de argumentar, de discordar, de decidir o rumo da minha própria vida. E eu não sou exceção. Eu sou evidência. Sou a prova de que a comunicação transforma. Então eu volto à pergunta com a qual comecei. Quantas inteligências ainda estão em silêncio? O silêncio nunca foi falta de inteligência. Foi falta de comunicação. Muito obrigada.